poder conversar aqui com vocês. Coincidentemente, num momento muito importante, daqui uma semana, o nosso partido, como vocês fazem hoje, aqui se preparam para o encontro estadual de vocês. No próximo dia 6, no domingo que vem, nós estaremos realizando o encontro estadual nosso, que tem um caráter de convenção, quando nós estaremos homologando a minha candidatura, ainda como pré-candidato, e a partir daí oficialmente candidato a governador, a pré-candidatura do senador Delcídio, candidato à reeleição, a pré-candidatura de Gilda, que recebeu o convite do PDT para ser a suplente, primeira suplente do deputado Dagoberto, pré-candidato nosso a outra vaga do Senado. Nesse encontro do dia 6 nós estaremos aprovando nossa tática eleitoral, política de aliança e o programa de governo. Então, um momento para mim importante, e também nesse momento eu concluo uma longa caminhada, uma difícil caminhada. Nos últimos 14 meses, desde março do ano passado, eu tenho sistematicamente visitado praticamente 70 dos 78 municípios, dialogando com o PT, conversando com partidos aliados, mais próximos, conversando com todos os setores da sociedade. Numa maratona que eu precisei, além de tudo, convencer os próprios setores do PT, que estavam muito mais para o lado de lá do que para cá, que a minha pré-candidatura era importante para o PT e era importante para a democracia. Essa história começou em fevereiro do ano passado, quando eu e Gilda recebemos um convite de Lula e Marisa para passar o carnaval com eles. E na conversa que eu tive nos 5 dias em Brasília, na Granja, na oportunidade que Lula me perguntou, eu disse para ele que aqui não era possível aliança. Ele perguntou, e por quê? Porque a mão que lhe acaricia, a mão que lhe faz carinho e afagos quando o senhor está lá, é a mão que bate no PT quando o senhor está ausente, que lhe chama de praga da agricultura, que lhe imputa tudo que tem de problema com a questão agrária, com a questão indígena, que grita e xinga o PT, dizendo, entre outras coisas, que pretende enterrar o PT junto com os restos mortais de Torcelina, como o atual governador falou. Portanto, presidente, dizia para ele naquela época, nós temos que ter candidatos sob pena de o PT morrer. Mas quem que vai ser? Eu não posso renegar minha história no final da minha vida pública, e muito menos ser injusto com o partido que me permitiu sair lá da barranca do Rio Paraguai e chegar 2 vezes no governo. Eu que não quero ser candidato a senador, que não quero ser candidato a deputado, não seria justo se eu não me colocasse à disposição. E saí, depois dessa conversa, depois de conversar com o Delcídio, andando por esse estado. Eu sei que muito provavelmente vocês também, como de resto todo mundo nesse estado, a todo momento, ao longo desses 14 meses, foram bombardeados pela boataria própria dos infames que estão alojados lá no Parque dos Poderes, dizendo que eu não ia ser candidato, porque o Lula não ia querer, porque a Dilma não ia deixar, porque o PT não ia aceitar. Até uma embaixada em Assunção me arrumaram. Bom seria, mas nunca, em que pesa toda a relação de amizade que tem com Lula, nunca fui a Lula pedir emprego. Cada um é responsável pela sua vida, eu toco a minha. Aos 60 anos, começando um novo processo. E me coloquei à disposição do PT. E andei. E me convenci o PT. E estou mais do que nunca convencido que se nós não tivéssemos candidatura, o PT morria. E muito provavelmente todos os outros partidos também, o PT, seriam batidos e desprezados, porque o que se queria era uma candidatura única, que hegemonizasse definitivamente a política desse Estado. Isso passou. O que nós estamos discutindo agora, os próximos 4 meses. Dia 6, começa. Os últimos 4 meses, e aí muito mais intensamente o debate político. Nós estamos bem, o PT se rearticulou em torno da ideia, nós temos conversado com muitos partidos, sem entrar em leilão, mas muito motivado, eu particularmente, em reconstituir o campo democrático popular, e o que for possível fazer, eu vou tentar fazer e vou fazer, para ter do nosso lado o PT, o PDT, o PSB, o PV, o PCdoB, o PSL, e no lugar do TR 98, o PP.
Se nós constituirmos, queira Deus que nos permita isso, essa aliança político-eleitoral, com certeza nós temos condições de fazer uma grande caminhada para ganhar e para governar junto. E aí eu, particularmente, para reparar erros, eu tenho humildade de reconhecer quando erro, reparar erros, não só com o PT, mas particularmente com os partidos aliados. Mas antes de falar disso, eu queria dizer a todos vocês de que eu estou impressionado com o momento que esse Estado vive. Nesses 14 meses andando por todas as pequenas, médias, grandes cidades, ficou muito claro na minha cabeça duas coisas. Do lado político, o momento que a gente vive hoje, absolutamente diferente de 98. 98, uma grande parcela desse Estado tinha medo de nós, dos partidos, com concepção ideológica progressista, partidos de caráter socialista. Muitos que nos recebem, que a mim recebem particularmente hoje, em 98 não recebiam, porque tinham medo do PT e dos seus aliados, porque tinham, com suas razões, enorme desconfiança de Lula, e tinha também de mim. Hoje não. As pessoas não têm mais medo. A democracia cada vez mais se consolida. E todos começam, um pouco mais, um pouco menos, a perceber que é importante esse grau de polarização de ideias para o aprimoramento da vida e da democracia. As pessoas não desconfiam mais de Lula. Ao contrário, estão orgulhosas do papel que o nosso presidente faz. Ele já não é mais do PT, muito menos do Brasil, um cidadão do mundo. As pessoas já não têm mais desconfiança do Zeca. Aonde eu vou, e principalmente no início, muitos, talvez para ser simpático, carinhoso, diziam: Zeca, volta, nós estamos com saudade. Esse é um momento absolutamente diferente do 98. Eu tenho feito reuniões em sindicatos rurais. Fui recebido na Crisul, na Pamasul, na Fienes, nas associações comerciais, diferente do quadro que a gente vivia em 98.